não é que funciona. O celular simplesmente acabou a bateria, então vamos para a parte 2, né? Esse improviso. Esse texto era o texto que eu ia falar. Ao meu ver, esse é um texto fundamental para todo mundo que quer compreender um pouco sobre ciência política, que é o texto de quem? Ninguém menos e ninguém mais que Aristóteles. Vale muito a pena ler um texto do Aristóteles. Então, está aqui a política de Aristóteles. Tem vídeos comentados no canal. Vale a pena vocês darem uma conferida. Outro texto que eu acho importante, que eu gosto muito, na verdade eu gosto bastante da visão existencialista, sobretudo de um outro autor que eu vou comentar daqui a pouco, mas esse daqui também é um clássico e vale a pena você ler essa literatura, A Náusea, de Jean-Paul Sartre. Esse é outro texto que faz parte da minha biblioteca. Vamos lá. Então esse daqui eu já comentei com vocês, o balanço do debate, a transição do feudalismo ao capitalismo. Vamos ver se eu acho aqui outros. Ok. Esse texto também é um texto que eu gosto bastante. É na verdade uma revistinha sobre base do saber sobre sociologia. Então vai comentar os principais autores, aquela mesma historinha que eu contei para vocês sobre isso daqui, só que aqui é ainda mais resumido, né? Então eu acho que eu sempre gosto. Eu passo num sebo, numa livraria, vejo algum textinho assim, sempre está na promoção, vou lá e pego e trago para casa e falo, vou dar uma olhada, não custa. Quem sabe um dia ele me sirva para alguma coisa. Outro texto que eu acho muito importante. Esse autor e esse texto eu também gosto bastante. Em Busca da Política, de ninguém menos e ninguém mais que Zygmunt Bauman. Esse texto vale muito a pena você ler, viu? Ele vai tratar sobre a política dentro da visão um tanto pós-moderna, né? Trazendo todos os elogios que o Bauman traz, mas trazendo também todo aquele mal-estar que ele traz, né, nos textos dele. Então vale a pena você adquirir a Em Busca da Política de Zygmunt Bauman. Esse é um autor que na verdade eu desconheço e por isso eu comprei, Entendendo Slavoj Zizek, um guia ilustrador, de Christopher Current e Pierre. Então aqui ele vai trazer várias imagens, tá vendo? Ele vai trazer várias imagens, vai trazer diálogos, tudo isso para facilitar a conversa entre o entendimento ou o conhecimento do autor e o entendimento do leitor. Então eu comprei meio que uma espécie de resumo para a gente começar a aprender, né? Começar a aprender sobre o autor. Então, o autor, muita gente fala, muita gente comenta, muitos criticam e muitos elogiam. E, então eu falei, é uma introdução, estava lá perdido na Americanas, eu falei, eu vou levar. Vou levar porque aí eu posso tentar começar a compreender o autor. Então, tá aí. Slavoj Zizek, tentando entender esse camarada aí. Aí nós entramos nesses outros textos, são textos religiosos. Esse texto é um texto que eu estou emprestado, eu tenho que devolver, é um texto da biblioteca da Faculdade Teológica Sul-Americana. Aliás, esse texto eu comprei ele. Então, Jesus, o maior psicólogo que já existiu, de Mark Becker. Então, vale muito a pena. Esse texto é um texto que, tipo assim, bem simples, mas eu particularmente tenho gostado bastante, sabe, do texto. Ele vai vendo mesmo as atitudes de Jesus e falando, definindo os conceitos que a psicologia traz e o que aquelas atitudes de Jesus poderiam ser comparadas, né?
dentro da psicologia contemporânea. Esse é outro texto religioso, Correntes Emergentes da Igreja em Missões. Então vai trazer um pouco sobre a ideia da igreja que vem pela periferia, uma visão bastante aberta, né? Uma visão bastante, até eu diria, muito semelhante ou próxima da missão integral. Então, Igrejas e Missões, do Paul Pierson, um teólogo americano, acho que vale muito a pena você ler, editora Horizontes, Correntes Emergentes da Igreja e Missões, Paul Pierson. Aí nós temos mais alguns textos religiosos aqui. Vou mandar os textos religiosos para arriba. Acho que vale a pena. Então, vamos lá. Aí nós temos esse daqui. Logo que eu comecei a namorar, comprei esse texto do José Gonçalves, que é um pastor brasileiro aí, que fala só sobre relacionamento. Então, como eu sempre gostei de alguns pontos que ele falava em relação ao relacionamento, eu comprei esse texto aqui, 101 erros que os namorados não podem cometer. Então eu comprei, achei bem legal e tal, mas também confesso que eu acredito que eu esteja bem distante dessa visão teológica desses autores aí atualmente, mas eu não jogo fora porque acho que algum dia eu posso lê-los com um olhar diferente. Como eu disse, eu não sou aquele cara que abomina completamente as coisas. Eu sempre tento entender o porquê que aquelas pessoas estão falando o que elas estão falando. Esse texto é um texto emprestado do pastor Marlon Figueiredo, que é do autor James Houston. O nome do texto se chama Meu Legado Espiritual. É um texto, eu acredito que é um texto poderoso, assim. O James Houston vai falar sobre a experiência pastoral dele, o que ele quer deixar, né? Qual foi a sua identidade, o que ele queria passar para as pessoas. Ao final da vida, o que ele gostaria que as pessoas ouvissem, escutassem. E aí ele traz um pouco sobre a sua vida aqui e eu confesso que me impactou bastante, assim. É um texto que eu particularmente gostei, mas eu tenho que devolver o pastor Marlon quanto antes isso daí. Esse texto eu ganhei de um colega, um cliente nosso, o Lúcio e da Eliane. Eu confesso que eu gostei muito desse texto. Tenho lido ele aos poucos, mas a minha esposa está lendo ele melhor que eu, né? Vou esperar ela terminar de ler para ler com atenção e carinho, que é do padre Fábio de Mello, quando o sofrimento bate a porta. Logo no final tem uma frase aqui que eu achei bastante interessante. E é nisto que se resume o sofrimento: cair a flor e deixar o perfume no vento. Cecília Meirelles. E logo no começo ele diz: quando o sofrimento bate a porta, 3 pontos. É melhor abrir. Então achei muito interessante esses textos e eu vou ler ele com maior atenção após a minha esposa ler. Daí nós temos então mais alguns textos religiosos. Se você não gosta de texto religioso, pula aí uns 5 minutinhos que eu acho que vai passar. Acho. Não tenho certeza. Vamos lá. Esse texto é um resuminho, ensaio sobre a história da igreja, do Justo Gonzalez, é um historiador protestante, livro publicado pela editora Ragnos. Então, vale bastante a pena você ler. Ele vai falar um pouco sobre a história da igreja, como começou, os movimentos, né? Como é que você faz para fazer uma história da igreja. É um livro também um pouco de metodologia, sabe? Então, diz, em ensaio sobre a história da igreja, o autor reúne uma série de tópicos aparentemente diversos, mas unidos pelo fio condutor da necessidade de relacionar a história da igreja com a vida da igreja. O importante é principalmente mostrar que a história da igreja não é apenas o estudo dos tempos passados,
e de pessoas já mortas, mas um estudo que se empreende no presente, com vistas no futuro e que, portanto, está estreitamente relacionado com a vida e a missão da igreja. Então ele traz uma importância para a história da igreja, né? Não é só história da igreja, não é só museu, né? Não é museu. Aí nós temos aqui um texto clássico, acredito, que para quem é chamado para o ministério, quer ser pastor, padre, eu acho que esse texto é um texto importantíssimo. Chama de pastor a pastor. Princípios para ser um pastor segundo o coração de Deus, de um cara que, apesar de ser um teólogo fundamentalista, no sentido de ter uma teologia mais ortodoxa, vamos dizer assim, uma teologia mais convencional, mais tradicional, eu acredito que esse cara ele tenha muito a nos acrescentar e é um homem assim que, ao menos pelo que a gente conhece, ouve falar, pelo que a gente vê e escuta ele, é um cara assim bem firmeza, né? Que é o Hernandes Dias Lopes. Então vale muito a pena você dar uma conferida nesse texto. De pastor a pastor, Hernandes Dias Lopes. Aí nós temos esse texto aqui, Fundamentos da Teologia Armínio-Wesleyana, outro texto publicado pela Casa Nazarena de Publicações. Eu gosto muito desse texto, para falar a verdade. Mildred Banks Wincup é o nome do autor. Eu particularmente gosto muito, porque eu achei ele muito simples, ele vai trazendo algumas coisas assim, alguns paralelos, e aí tem o wesleyanianos calvinistas, tem calvinistas wesleyanos, tem arminianos calvinistas, tem arminianos e calvinistas, ele vai trazendo todas essas abordagens, vai trazendo paralelo entre as várias visões a respeito da teologia, da salvação, da soteriologia, né? Então, eu acho muito interessante esse texto, apesar que eu acredito, particularmente, é um debate bastante superficial dentro da teologia, né? Mas é um texto legal aí, é um texto que eu indicaria. Você quer entender sobre calvinismo, arminianismo? Dá uma olhada nesse texto aqui, é bem simples, rápido e é legal. No sentido que a linguagem do autor é legal. Essa revista também eu ganhei do Sebar, que vai trazer uma série de artigos que, cara, vale muito a pena ler esses artigos. Tem um artigo sobre o Asane Kner, que é Reencarnação ao Contrário, um texto do Rubem Alves. Aí tem uma interpretação pascaliana do filme Count Diver. Aí tem Heidegger e a Teologia, O Problema do Mal, A Teologia da Libertação e a Crise da Nossa Época, A Herança Messiânica no Discurso Político Religioso, A Paz na Perspectiva de Kant, Notas sobre Religiosidade, Racionalidade e Personalidade na obra de Max Weber, Ontopsicologia, Cidade Urbana, Desafio à Igreja, Educação Religiosa na Rede Pública de Ensino e uma interpretação à mística judaica, o Hassidismo. Então é uma revista, Teologia e Cultura, que era da Igreja Cristã de Brasília, e eles publicavam vários desses daí, trazendo textos mais culturais, mesmo estando dentro da igreja. Então, eu particularmente tenho alguns textos aqui, alguns artiguinhos que eu achei muito bom. Aí, para ir bem rápido, porque eu estou vendo aqui que ainda tem bastante livro, e eu nem sei se eu vou conseguir colocar todos aqui. Mas vamos lá. Nós temos aqui Tá Doendo, do Caio Fábio, né? O privilégio de poder simplesmente dizer Tá Doendo, do Caio Fábio, e O que Deus Uniu, também do Caio Fábio. Esse cara, ao meu ver, normalmente está muito à frente da nossa. Por isso que a gente não entende ele muitas vezes. Não é porque ele está para trás, é porque ele está à frente demais da gente. Eu acredito nisso. Esses dois textos valem muito a pena ler. Augusto Cury sempre vale a pena ler. Né? É motivacional, não sei o quê. Não importa.
vale a pena ler, pelo prazer de ler, pelos ensinamentos que tem, sabe? Então faz da vida da gente algo melhor. E eu não gosto muito de ficar lendo autores que nos deixam para baixo, não, sou sincero para vocês. Eu gosto de ler autores que nos dê, né, fôlego de vida, vontade de viver. Eu quero viver, não quero morrer não. Agora, quando for para morrer, eu vou encarar a morte de frente e ok, né? Nós vamos passar dessa e eu acredito para uma ainda melhor. Mas enquanto eu estiver aqui, eu quero aproveitar isso daqui. Quero fazer com que isso daqui valha a pena. Então, esse negócio de depressão, de ficar lendo autores que não sei o que, eu não me pega não. Até a parte do Nietzsche, que é um autor que eu gosto muito, o Nietzsche. Eu gosto da parte mais criativa dele, daquilo que ele cria através da sua filosofia, não daquilo que ele destrói. Aquilo que ele destrói, para mim, basta uma questão de racionalidade para destruir. Mas aquilo que ele constrói é a sua vida quem constrói. É o seu sentimento, é o mais profundo do seu âmago, regurgitando ou gritando para nós aquilo que tem dentro de cada um de nós. É por isso que eu gosto de criar, de ver a vida acontecer. Aí eu tenho aqui então do Augusto Cury, o mestre da vida, Jesus, o maior semeador de alegria, liberdade e esperança, e o mestre do amor, Jesus, o maior exemplo de sabedoria, perseverança e compaixão. Tá aí dois textos aí que são muito legais. Eu não li eles completos ainda, mas eu li eles parcialmente. Esse texto é um texto que eu vou falar para vocês. Vale muito, mas muito, mas muito, mas muito a pena você dar uma olhada nesse texto. Que é do Dietrich Bonhoeffer, né? Bonhoeffer. Discipulado. Esse autor ele foi morto pelos nazistas. É um pastor luterano judeu. Foi morto pelos nazistas na Segunda Guerra Mundial por negar a ideologia. Então vale a pena aí dar uma conferida nesses textos. Daí nós temos aqui vamos para cá. Esse é um clássico, né? Deixa eu ver se está gravando.